site chamado comunidadediscipuladora.com. E lá nós vamos ter vários materiais, inclusive também o endereço para você assistir a primeira reunião do mês passado, tá bom? Deixa eu copiar aqui. Eu já vou colocar aqui o link direto. Aliás, deixa eu fazer melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o site que nós temos, que vai reunir aqui todos esses materiais e tudo mais aqui, as lições de pequeno grupo que estão aqui também. Então, você pode clicar aqui, ó, em mídia. Aí ele vai abrir aqui uma lista de categorias. Nós vamos ter aqui vídeos diversos, algumas séries, testemunhos, palestras, treinamentos que nós estamos conseguindo aí com as associações que fizeram. E vai ter essa primeira opção aqui, ó, reunião de líderes. Você clica aqui, ele vai abrir a reunião de líder do mês de fevereiro. Hoje, a hora que a gente terminar a nossa reunião aqui, nós vamos colocar a nossa segunda reunião, que vai estar aqui também. Então, vou copiar aqui, vou colar no chat o endereço para você ter acesso a todas as reuniões que nós fizermos. Se por acaso você não conseguiu assistir, perdeu a reunião, às vezes dá problema na internet, né, que é bem fácil de acontecer também, aí você consegue, através desse endereço aqui, você consegue recuperar as informações. E tem outras coisas aqui também, né? Por exemplo, as lições de pequeno grupo, você pode estar entrando aqui no site, baixando, está tudo aqui em PDF, você pode usar aqui no seu celular. As que nós temos aqui, estão todas disponibilizadas aí. Aqui nessa parte de apresentações, nós temos aqui, ó, PowerPoint de treinamento. Tem aqui do livro Discípulos Modernos, tem alguns que estamos colocando aqui, e o material da apresentação que é feito nessa reunião, ela vai estar aqui também. Do mês passado foi o que fazer e não fazer no pequeno grupo. Hoje nós vamos aqui trabalhar esse assunto aqui, ó, o preparo da lição, tá certo? Então, esse aqui é um site que ele é feito para reunir todas as informações aí que nós tivermos para nós estarmos dando a vocês aí o acesso de todo esse material. Muito bem, Ivan, você é de Cláudia, né? Eu não estou te vendo aí, senão eu ia te reconhecer. Muito bem, então, gente. Sejam bem-vindos aqui. Eliezer, seja bem-vindo. João Júnior. Muito obrigado por estarem se juntando aí. Ficamos felizes aí com a participação de cada um de vocês. Cleide está acabando de entrar aqui. Pastor Gessé, tem até um John Andrews aqui, olha só. Só um recadinho aqui, Pastor Luiz Grácia, estou vendo agora aqui a imagem, seja bem-vindo. Quem entra pontualmente, estamos aqui às 8 horas, participa de um sorteio, e esse sorteio, nesse mês aqui, ó, vai ser esse livro aqui, ó, Igrejas que Impactam. Nós vamos sortear com aqueles que estão aqui durante o início aqui, mas o sorteio só vai acontecer lá no final, né? Não adianta estar aqui só no início, tem que ficar até o fim também. Então, se você é aqui dentro do território da UCOB, você vai receber aqui esse livro. Algumas pessoas assistem de outros lugares, a gente vai ter uma dificuldade de conseguir enviar aí para você, viu? Tem aqui uma imagem aqui, tá Stephanie Gomes, mas não tem cara de Stephanie quem está mexendo ali, não. Reuniu todo o pessoal lá na sala. Sejam muito bem-vindos aí. E eu quero agradecer ao pastor Márcio por ter aceito aqui o convite. Pastor Márcio, ele trabalha no estado de Goiás. Ele é responsável por vários departamentos, inclusive pequenos grupos. E ele hoje vai estar abrindo aqui a palavra para nós.
E agradeço muito, viu, Márcio, por estar disponível aqui nesse dia, falar aqui para todos esses líderes apaixonados aqui pelos pequenos grupos. Tamo junto, amigo. Pode sempre contar conosco aí, tá? Para mim é uma alegria também. Pode nos conduzir então, Márcio? Ok. Muito bem, amigos. Boa noite para todos. Estou muito grato a Deus aí pelo convite, em primeiro lugar. Grato a Deus porque pequenos grupos é uma paixão que está aqui no coração já há muito tempo. Deus transformou o meu coração através dos pequenos grupos e me ajudou a ter mais amor pelas pessoas através dos irmãos, é claro, né? E do trabalho com pequenos grupos. E orando bastante, clamando ao Senhor, eu pedi para que Ele me orientasse qual mensagem que eu deveria trazer para vocês agora à noite. E o tema é motivos para termos medo. Olha só que coisa. O que é medo, pastor? A definição de medo é temor, ansiedade, talvez irracional, ou até fundamentada, medo de cobra, alguma coisa assim. É um receio. O medo, ele não é mau. Na verdade, ele é um mecanismo de defesa para a gente. Ele diz quando existe algum perigo, alguma coisa que a gente precisa ficar atento, de olho. O problema é quando ele passa de um certo limite e começa a afetar as nossas decisões, começa a criar transtornos sobre a gente, e transtornos de ansiedade e outras coisas mais, né? Hoje em dia, queridos, existem muitas fobias, muitos medos por aí. Existe a astrafobia, que é o medo de trovões e relâmpagos. Existe a claustrofobia, que é o medo de lugares apertados. Existe a bontofobia, que é o medo de tempestades. A autofobia, que é o medo de ficar sozinho. A gamofobia, que é o medo de casamento, para vocês verem que coisa, né? A demofobia, que é o medo de multidões. Tem a aracnofobia, que é o medo de aranhas. A hemofobia, que é o medo de sangue. Enfim, são vários medos que existem por aí. Existe também a glossofobia, que é o medo de falar em público. Inclusive, foi feito um estudo realizado com 3.000 ingleses. E esse estudo ele foi publicado no jornal britânico Sunday Times. Isso foi em 2015. E ele revelou o medo de falar em público como o mais temido medo do ser humano, com 41%. Olha que coisa. Ele é maior do que o medo de ter problemas financeiros, que ficou com 22%, e maior também que o medo de ficar doente ou de morrer, que foi de 19%. Queridos, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós temos várias razões para ter medo. Nós temos medo do futuro, talvez você tenha medo do desemprego, de passar fome, medo do abandono, medo da traição, medo de ficar sozinho, enfim, são muitas razões para termos medo. Mas e quando a gente pensa no ambiente cristão? Será que existem razões também para termos medo? Claro, existem o medo do julgamento entre os irmãos, o que vão falar ou o que vão pensar, ou então o medo de se expor, você talvez abrir o seu coração, se mostrar quem realmente você é e o medo das pessoas se afastarem de você, ou então até o medo da intromissão de outros em sua vida. Alguns têm medo de sofrer por amor a Cristo. Nossa, e quando vier a perseguição, o que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Quando estiverem perseguindo, será que eu realmente vou conseguir permanecer firme, defendendo o assim diz o Senhor, ou vou negar a fé? É um medo que passa pela cabeça de muitos irmãos. E quando a gente pensa em missão, pregação do evangelho, será que existem medos também? Sim. Tem gente que tem medo de dar estudos bíblicos, medo de alguém fazer alguma pergunta e ela ficar sem ter uma resposta, sem saber o que fazer, sem saber o que responder. Ou talvez até o medo da rejeição, o medo de perder os amigos por causa da sua fé, medo de passar vergonha, ou então até o medo de falar alguma coisa errada. Por exemplo, o pastor Odailson Fonseca, ele escreveu um texto lindo essa semana, um texto maravilhoso. Mas ele acabou usando a palavra convulsionar. E uma pessoa sentiu-se ofendida com pelo fato dele ter usado essa palavra. E ela explicou porque ela tem um filho que tem convulsões. Ele pediu desculpa e disse que iria repensar essa palavra nos próximos textos dele. Vou pedir aqui só para desligarem o áudio, quem está com o áudio aberto aí, porque me ajuda aí, pastor Jean, por favor, tá? Para ir mexendo aí no áudio, por gentileza.
Aí, queridos, retomando aqui o raciocínio, para vocês verem, né, no caso do pastor Odailson, que escreve super bem, admiro os textos dele, e ainda assim, às vezes aparece alguma coisa, alguém que não gosta, então a gente às vezes tem medo de desagradar as pessoas com que a gente pode falar, ou às vezes, amados, o medo ele vem como uma consequência de um senso de incapacidade, tipo assim, eu não consigo, eu não posso, vão rir de mim. Todos esses medos, eles acabam gerando ansiedade na gente. E a ansiedade é muito do futuro em meu presente. E eu começo a sofrer olhando o que pode acontecer, quando, na verdade, a maioria dessas coisas não acontece. E aí talvez você se pergunte, pastor, como não ter medo diante de tantas coisas acontecendo no mundo? Como suportar as pressões do dia a dia sem nenhum medo? Quantos cristãos, mesmo tendo fé em Deus, já tiveram pensamentos de tirar a própria vida e dar um basta em todo o seu sofrimento ou em seus temores? A gente sabe aí de várias pessoas que, mesmo professando uma fé, ainda assim pensaram em realmente. Semana passada mesmo, fiquei sabendo de uma pessoa trabalhadora na igreja que faz de tudo ali pelo Senhor, mas chegou um ponto que ela ficou tão exausta, tão deprimida, que realmente ela pensou em tirar a própria vida, para vocês verem. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, verso 22 a 36. Pega lá a sua Bíblia. Enquanto você pega aí, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Mateus capítulo 14, verso 22. Vou compartilhar aqui a minha tela. Me coloca aí como co-anfitrião, Jean, por favor. Pode Beleza. tentar. Ok. Estou conseguindo aqui, vou compartilhar a tela. Mateus, capítulo 14, verso 22. Maravilha, você está vendo aí minha tela? O texto bíblico, já deu um tempinho para você abrir aí também. O texto bíblico, ele diz assim, Mateus 14, 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E olha aí, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha aí o medo de novo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu tomei a liberdade de pegar aqui algumas rápidas citações da senhora White, para aproveitar dentro do meu tempo aqui. É tão rico o texto do Espírito de Profecia que eu vou me prender a ele agora, então. A senhora White, ela comenta, dizendo que eles haviam tido um fato maravilhoso, que foi a multiplicação dos pães e peixes, e diante daquele fato, agora todo o povo, todas as pessoas queriam coroar Jesus como rei dos judeus, mas não era plano de Jesus. Mas com a sua autoridade, com o seu olhar calmo e sereno, Cristo, então, despede as multidões e ninguém ousou contestá-lo. Mas eles ficaram tristes. E olha o comentário dela agora, falando sobre isso. Sua decepção, porém, lhes absorvera os pensamentos. Esqueceram-se das palavras de Cristo. Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Foram horas de grandes bênçãos para os discípulos. Aquelas, mas tudo esqueceram. Para um pouquinho. Eles esqueceram o milagre, esqueceram o que Cristo fez, eles tinham planos para Jesus, planos diferentes, Deus tinha outros planos, mas como os planos deles não eram os mesmos que os de Cristo, ficaram decepcionados.
E agora, olha só a continuação do texto. Achavam-se em meio a turbadas águas. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados, e o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhes afligir a alma e ocupar a mente. Olha só agora, Deus assim faz, muitas vezes, quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmos. Note bem, depois eu continuo aqui, note bem o que foi dito aqui. Às vezes nós criamos preocupações que não eram para estar na nossa mente, medos que não eram para estar na nossa mente, decepções que não eram para estar na nossa mente, e Deus às vezes permite que algumas tempestades sobrevenham sobre nós para nós tirarmos o foco e realmente nos apegarmos a Ele, clamarmos por libertação, clamarmos por um milagre na nossa vida. Às vezes Deus permite que essas preocupações e aflições realmente nos mostrem qual é o verdadeiro foco. Mas a promessa está aqui, queridos, eu tive que colocar ela aqui. Jesus não os esquecera. Meu irmão, minha irmã, você está aí cheio de preocupações, cheio de medos, mas Jesus não te esquece. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu a vista aos discípulos. Com a mais profunda solicitude acompanhavam seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. Como a mãe amorosa a velar o filho, assim cuidava dos discípulos o compassivo mestre. Rendidos os corações, acalmadas as ambições profanas, e pedindo eles humildemente auxílio, este lhes foi dado. Querido, querida, olha que promessa maravilhosa. Você que está cheio de angústia, cheio de preocupação, as tempestades estão caindo sobre você, entenda, Jesus não te esquece. Ele vigia, da mesma forma que vigiou os discípulos, ele vigia você. Mesmo que você esteja possuído de temor, de angústia, de perplexidade, ele ainda continua olhando para você. Mas agora pensa em Pedro. A gente conhece muito bem a história. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente. Troca aí. Coloca no lugar de Pedro, coloca seu nome. Eu vou colocar o meu. Olhando para Jesus, Márcio caminha firmemente. Mas olha o problema agora. Como satisfeito consigo mesmo, porém, volta-se para os companheiros do barco, desviando os olhos do Salvador. Para um pouquinho. O que Pedro fez? Satisfeito agora, todo orgulhoso, ele para de olhar para Cristo e olha agora para quem? Para os discípulos, tipo assim, eu vi, vocês não, olha aqui para mim. E aí o vento ruge, as ondas encapelam-se, alterosas, e interpõem-se exatamente entre ele e o mestre, e ele teme. Por um momento, Cristo fica ali oculto, e sua fé desfalece. E aí, então, começou a afundar. Mas ao passo que as ondas pronunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada, Senhor, salva-me! E Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Queridos, olha esse trecho aqui, não vou ler tudo. Pedro agora vai ali lado a lado a Cristo, mas olha onde eu estou marcando aqui. Quando eles voltam para o barco, ele estava rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha ele de se vangloriar sobre os companheiros, pois por causa da incredulidade e da exaltação, quase ele perdeu a vida. Ao desviar de Cristo o olhar, foi-se-lhe o pé e ei-lo a submergir-se. Olha aí o problema, irmãos. Por que às vezes a gente tem medo? Em primeiro lugar, por causa da nossa pequena fé, por causa da nossa incredulidade, a gente teme. Cristo está ao nosso lado, Cristo deu as ordens para nós cumprirmos, e às vezes a gente teme quando as tempestades vêm, mas além da incredulidade ainda tem outro problema, foi o problema de Pedro e pode ser o meu e o seu também, que foi a exaltação. O momento que a gente se achou alguma coisa, o momento que a gente achava que os nossos métodos, os nossos pulos, o nosso jeito resolveria todos os problemas. E deixa eu avançar aqui, deixa eu compartilhar com vocês, olha que bênção. Querido, querida, existem na Bíblia 366 promessas bíblicas. Não temas. E a mensagem do Senhor para mim e para você é essa: não temas. Você tem muitas razões para temer, mas o Senhor deixa claro: não temas. Para cada dia do ano e até para o ano bissexto, existe uma promessa: não temas. Ele vai estender a mão para mim e para você. Você que está aí cheio de tribulação, você que está aí cheio de angústia, você que está preocupado, você que está com medo,
por causa dos seus filhos, o que vai ser deles, você que está preocupado com o seu casamento, com o seu trabalho, enfim, com os seus negócios, com a crise que está acontecendo no mundo e no Brasil. Existem incontáveis razões para você temer, mas mais razões ainda você tem para confiar. Então fique atento, vigie você mesmo, cuidado com a incredulidade, cuidado com a pouca fé, porque a gente teme porque tem pouca fé, a gente teme porque somos incrédulos, a gente teme porque a gente acha que os nossos métodos são os melhores e às vezes ficamos decepcionados com o Senhor, porque Ele não faz conforme os nossos métodos. Preste atenção nesse vídeo. A moça, ela finge que coloca um freio no cavalo. E o cavalo, ele acha então que está amarrado a ela, está preso a ela. E ele começa a segui-la, achando então que ela comanda a sua vida, achando que agora sua vida está limitada àquela opção ali apenas. Perceberam que interessante? Querido, querida, dá uma olhadinha aí nessa figura. Já ouviu falar da síndrome do cavalo amarrado? O cavalo está amarrado em uma cadeira. A cadeira não está presa a nada e ela simplesmente pode ser movida se ele quiser. Mas como ele então olha para a cadeira e diz assim, não, me amarraram aqui, não tem mais jeito. Eu não posso sair para lugar nenhum, não posso fazer nada, estou limitado, estou travado, estou preso aqui. E talvez você já tenha ouvido falar da metáfora do elefante preso por uma corda, uma pequena corda. Conta uma história de um elefante em um circo que estava preso a uma cadeira. E aí o rapaz olha para aquela cena e chega para o homem que cuidava do elefante e disse assim, rapaz, se esse elefante com essa força toda resolve sair e fugir aqui, ele vai apavorar todo mundo. E o homem riu, não, ele crê que está preso ali, não tem como se soltar. E aí o rapaz, meio que zombando, ele fala, mas rapaz, se ele tentar, ele vai ver que vai conseguir. E aí aquele homem disse assim, sabe por que ele não vai tentar? Porque desde pequeno ele foi adestrado, limitado e treinado para viver preso assim. Meu irmão, minha irmã, não sei quais são os seus traumas, seus dilemas pessoais, mas eu sei de uma coisa, desde a sua infância, o inimigo, ele tentou acabar com você, ele tentou te limitar, tentou dizer que você é um fracasso, tentou dizer que você não tem valor, que você não é capaz, que você não pode. Ele encheu seu coração de medo, de vários temores, medo de pregar a mensagem, medo de ser rejeitado pelas pessoas, preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer. Ele colocou incontáveis medos em sua mente e você foi crescendo com aquilo, limitado por uma cadeira, e você não sabe a força que tem, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, você tem poder, há poder no nome de Jesus para te libertar, quebrar essa corrente que te prende. Querido, querida, Sr. White, ela diz, Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso, o nome do Senhor. Grave bem isso. Há poder no nome de Jesus para te libertar de seus temores, e o Senhor te diz, não temas, porque eu sou contigo. Em nome de Jesus, vai e prega o evangelho. Em nome de Jesus, seja fonte de esperança. Em nome de Jesus, faça a sua parte. Não temas, porque eu sou contigo e Ele vigia você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, obrigado, porque o Senhor tem uma promessa, não temas, para cada um de nós, uma para cada dia do ano. E que então, em nome de Jesus, cheios de coragem, cheios de poder, possamos pregar o evangelho, amar as pessoas como Cristo amou e levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Nós pedimos tua bênção e tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Márcio, pela meditação, por sempre lembrar a cada um de nós, né, desse Deus que a gente serve. Esse é um Deus que é real. É um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está junto conosco em todos os momentos, não importa a situação que nós estamos vivendo. E Ele é um Deus que se relaciona com o ser humano. E nós precisamos nos relacionar com Ele, não deixar isso de lado. Gente, muito bem-vindo a cada um de vocês.
Nós temos agora aqui 151 pessoas aqui na nossa sala, mais 31 pessoas lá no YouTube assistindo. Que bom ter vocês aqui. E o propósito dessas reuniões que nós estamos fazendo é dar a você, líder de pequeno grupo, membro de pequeno grupo, supervisor, coordenador, a certeza de que esse é o caminho que nós devemos seguir e Deus, ele vai estar usando você para que vidas sejam transformadas. E nós podemos fazer isso contando com a presença de Deus e também desenvolvendo, né, os dons que nós temos. E o propósito de nós nos reunirmos aqui é também nós trabalharmos um pouquinho a respeito daquilo que Deus ele fala para nós, mas também dicas práticas de como nós podemos ter uma melhor reunião no nosso pequeno grupo, o pastoreio acontecendo, vida de pessoas sendo transformadas. E hoje nós gostaríamos de trabalhar um assunto aqui com vocês que nós julgamos ser muito importante, que é o preparo da lição de pequeno grupo. O que nós devemos fazer cada vez que o nosso pequeno grupo se reúne? Normalmente, a gente faz isso na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é o dia, ou a noite, né, aonde a maioria das pessoas realizam suas reuniões de pequeno grupo. Pode ser feito no outro dia? Pode ser feito. Não importa o dia. O que importa é que nós temos que ter um momento especial para nos reunir com os nossos irmãos. Então, o que nós podemos deixar aqui de dicas para você para preparar a lição de pequeno grupo? Eu gostaria de trabalhar aqui alguns tópicos com vocês. E o primeiro seria a questão de nós termos aqui um dia para a gente estudar a lição, entender um pouquinho da estrutura da lição de pequeno grupo, quais são os recursos que nós podemos utilizar na nossa reunião de pequeno grupo e dinâmicas, que é um dos recursos que mais nós temos aí ao nosso dispor, que vai fazer a diferença na nossa reunião. Vamos, então, ao primeiro tópico aqui. Primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês. A reunião de pequeno grupo, ela tem um inimigo. E qual é esse inimigo? É a rotina. O que é a rotina? É você sempre fazer a reunião da mesma forma, do mesmo jeito. Então, quando você tem uma reunião, por mais que ela seja boa, mas ela sempre é feita da mesma forma, cria-se uma rotina, isso vai ser prejudicial tanto para a sua reunião, quanto também para o nosso assunto aqui específico de hoje, que é a questão da lição. Então, tenha, líder, sempre isso em mente. Nós precisamos quebrar a rotina das nossas reuniões de pequeno grupo. E como que nós podemos fazer isso? É muito importante, nós que lideramos pequenos grupos, nós devemos estudar a lição de pequeno grupo antes da reunião da sexta-feira à noite. E eu estou falando aqui algo que, quem sabe, para alguns já é bem sabido, né? Não é nenhum tipo de novidade, mas é bom que todos nós estejamos aqui na mesma frequência. Nós precisamos estudar a lição antes. Imagina só, você chegando em um pequeno grupo, e quando você está lá no pequeno grupo, o líder, ele pergunta ali para as pessoas que estão em volta lá, hoje, que lição que é? Lição 2 ou lição 3? Automaticamente, o que você vai entender? O líder, ele não estudou a lição. Você vai começar a trazer aí um certo descrédito para a reunião que está acontecendo ali. Se você não estuda a lição antes, você não vai conseguir fazer uma reunião, passar essa lição, vamos dizer assim, de uma forma boa, positiva, dinâmica, que vá realmente atingir ali todos os objetivos. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que definir um dia para você estudar a lição. Então, se a reunião é na sexta-feira à noite, seu pequeno grupo se reúne sexta-feira à noite, decida um dia da semana, faça com que esse dia da semana ele seja um dia especial para você ler a lição e você vai descobrir o propósito da lição. Cada lição tem um propósito, ela tem um objetivo. Então, você vai ler ali, ela inteira, vai ler o texto bíblico, as perguntas, você vai identificar qual é o propósito aí dessa
dessa lição. Senão vai ficar aquela lição chata, maçante, enfim. Nós precisamos, quando vamos estudar, além de identificar aquilo que é o objetivo da lição, a gente precisa preparar essa lição para ela ser transmitida da melhor maneira possível. Por isso, aqui eu deixo uma dica para vocês. Escolha o dia da semana mais cedo possível na sua semana. Vou dar um exemplo aqui. Se nós temos aqui a semana aí, 7 dias, você faz a reunião lá no dia 6, faça a escolha de estudar essa lição lá no dia 3, no dia 2. Para quê? Para você ler, você orar, você entender o propósito. E quando você for usar algum recurso, que a gente vai falar um pouco mais à frente, você vai ter tempo de procurar os materiais que, se forem necessários, por exemplo, para ser utilizado na reunião, você vai ter tempo para isso. Se você deixa para estudar a lição 5 horas da tarde de sexta-feira, aí você tem uma ideia interessante, você vai fazer uma dinâmica, mas a reunião está começando daqui 2 horas. Você não vai conseguir se planejar adequadamente para isso. Então, faça com que a sua reunião ela seja uma boa reunião preparada com antecedência. Então, separe um dia, estude a lição, identifique os objetivos da lição, o propósito da lição e prepare essa lição para a sua reunião. O que mais que nós podemos utilizar aqui para melhorar a questão da lição? Gente, se você pegar a lição aqui produzida pela UCOB, e aqui são as lições que nós aqui na União fazemos, ela não vai se aplicar se você pegar uma lição de uma outra união aqui dentro do país. Tem aquelas lições que vêm junto com a escola sabatina, né? Então, esse trimestre aqui, nós temos uma do perfil da UCOB, então vai funcionar, mas em outros não vai ser a mesma coisa. Você vai perceber que a lição ela tem uma estrutura. E qual é a estrutura da lição? Ela tem uma introdução, ela tem uma segunda parte, que é o desenvolvimento, e a terceira parte, que é a conclusão. O que seria essa parte da introdução? É aquele pedaço ali da lição, logo no início. Normalmente tem uma pergunta, está escrito às vezes lá quebra-gelo, dependendo da lição que você está na mão, e algum texto, alguma informação inicial. Então, para que serve essa parte? Para você despertar nos membros do pequeno grupo a atenção para aquilo que vocês vão falar nessa noite. A segunda parte, desenvolvimento, é aquela parte que tem o texto da Bíblia, onde você vai ler o texto bíblico e vai ter perguntas. Qual que é o propósito? É a gente trazer atenção a um assunto, ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que ela nos ensina. E as perguntas, elas são utilizadas para a gente extrair essas lições do texto, para a gente mostrar, olha, devemos fazer assim, seguir desse jeito, e etc. Então, a gente vai fazer o que nessa parte aqui do desenvolvimento? A gente vai destacar ali algumas perguntas, não precisa usar todas as perguntas, mas a gente vai destacar algumas perguntas ali para ser utilizadas de forma mais objetiva, para atingir o propósito da lição. E o que é a conclusão? Essa conclusão é aquela última parte. Às vezes tem um texto, normalmente vai ter um texto ali, às vezes uma citação de Ellen White, um texto bíblico, ou o autor da lição, ele faz ali um fechamento, né? Então, nesse momento da conclusão, você pode utilizar partes desse texto ou não. Você vai reforçar os pontos principais que foi falado na lição e levar os membros a tomar uma decisão. Tá bom, entendemos tal assunto. O que nós faremos agora depois de ter essa compreensão? Então, quando a gente entende a estrutura da lição, fica mais fácil da gente pensar as partes dela. Eu estudei a lição, identifiquei, o tema é tal, o propósito é esse. Então, essa primeira parte eu vou chamar a atenção. Eu vou para o texto bíblico, uso as perguntas cruciais e faço um fechamento, incentivando os membros a colocarem em prática essa lição. Aqui eu estou mostrando na tela, se você está aí com o celular, vai ter que chegar um pouquinho mais perto aí para ver, mas eu peguei aqui uma lição, e essa lição, ela é uma lição aqui do... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Percepções, agora lembrei.
É a lição 10 da Percepções. Qual que é o título dessa lição aqui? É Titanic. Então, vocês veem aqui, introdução, o quebra-gelo ali embaixo, e já tem um parágrafo ali da introdução. O desenvolvimento, como eu disse para vocês, é aquela parte que tem o texto bíblico e tem as perguntas que você vai procurar encontrar ali no texto bíblico. E, além dessas perguntas, pode ser que em alguma lição mais antiga tenha uma complementação ou não, mas normalmente vai seguir aqui esse padrão. E a conclusão vai trazer aqui para nós aquele fechamento, né? Vai dar sugestões, ideias para a gente fazer esse fechamento. Vocês estão percebendo que toda lição aqui que nós temos, ela é dividida em 2 páginas. Nessas 2 páginas, nós vamos ter tudo. Inclusive, nessa lição aqui, tem até praticamente uma página e pouquinho, né? A outra ali é uma imagem bem grande ali. Então, o que você vai fazer aqui? Identificar essas partes e vai utilizar recursos para que ela seja feita da melhor maneira possível. Que tipos de recursos? Nós vamos aqui falar sobre recursos lúdicos. O que é essa palavra? O que é um recurso lúdico? Um recurso lúdico, ele é qualquer atividade, qualquer ação que vai fazer com que estimule as partes diferentes do corpo de uma pessoa na hora da aprendizagem. Ou seja, você vai passar a lição só falando? É uma forma. Só que se você só falar, você vai ter um tipo de aprendizagem. Muitas pessoas vão se dispersar, vai ficar aquela reunião monótona, né? Não vai ter ali um atrativo. Então, quando você usa atividades que vão, né, incentivar com que outras partes do nosso corpo ele seja ativado, isso ajuda na aprendizagem. Por exemplo, nesse momento, eu estou falando para vocês, vocês estão ouvindo a minha voz, mas também estão vendo uma imagem na tela. Isso faz com que outros órgãos do seu corpo também seja atraído para isso. O que são essas atividades lúdicas, esses recursos lúdicos? É as famosas dinâmicas, vídeos, áudios que você pode utilizar, enfim, qualquer recurso que você vai mexer com o grupo, que você vai trazer de uma forma diferente ali para o grupo. E um que é bem destacado é as dinâmicas. E eu gostaria de falar aqui um pouquinho para vocês a respeito das dinâmicas. As dinâmicas, elas vão trabalhar praticamente toda a nossa forma de nós termos ativando, né, o envolvimento de todos os membros que estão ali no pequeno grupo. Então, normalmente, a dinâmica ela deveria ser usada para nós reforçarmos o conteúdo da lição ou para a gente chamar atenção aqui para aquele assunto. Você pode fazer uma dinâmica desconexa com o assunto? Pode, não tem problema. Mas o ideal seria que você fizesse uma dinâmica que pudesse chamar atenção para o assunto ou que pudesse exemplificar o assunto para que essas pessoas que estejam lá, desde a criança até o mais idoso, ele consiga entender aquilo que nós temos ali. Eu estou olhando aqui no chat, aqui, o Milton ele acaba de fazer uma pergunta aqui, ó. Como vou começar a liderar no PG universitário? Qual a melhor lição para se usar? Milton, você pode usar essa lição que a gente tem. Qual é a diferença? E aqui, tanto para adultos, para jovens, universitários, o que vai fazer a diferença não é a lição em si, mas é a forma como nós apresentamos, como a gente dirige essa lição. Por isso que nós estamos aqui trazendo para vocês todos esses recursos aqui, para que vocês pudessem ter várias formas de como isso pode ser feito lá no seu dia a dia ali, para você conseguir fazer isso da forma mais dinâmica possível. O jovem vai gostar disso, o universitário vai gostar disso, assim como o adulto também vai gostar. Então, nós precisamos utilizar a dinâmica da melhor maneira possível. Aonde que nós vamos encontrar dinâmica? Você vai ter diversos caminhos para você fazer isso.
Você pode entrar na internet, lá vai ter sites que vai trazer ali dinâmicas. Você pode entrar no YouTube, se você colocar lá dinâmicas para células, dinâmicas para pequenos grupos, você vai encontrar várias dinâmicas. Tem um canal de um pastor batista, se não me engano, ele, eu acho que é Gonçalves Filho o nome dele. Ele, inclusive, encena a dinâmica para você copiar. Eu vou aproveitar aqui nesse momento e vou dar aqui um spoiler para vocês de novo. Nós temos aqui o site comunidadediscipuladora.com. Você vai entrar nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês. Acredito que todos devem estar vendo aí. Você pode clicar aqui nessa parte aqui, ó, dinâmicas, e você vai ser direcionado a essa página. Aqui nós temos aqui 80 dinâmicas, aqui é um PDF, você pode baixar para você utilizar. E aqui nós estamos fazendo aqui um apanhado, que são dinâmicas disponíveis na internet. A gente está tentando devagarzinho trazer aqui tudo para um lugar, né, para ficar mais fácil, para você chegar e procurar aqui nesse lugar. Mas você pode utilizar outras ferramentas aí, outros sites também. Se você entrar no YouTube, você vai perceber que ali tem uma riqueza enorme com relação às dinâmicas. Existem livros também, tem os 101 ideias criativas, ali você vai encontrar 101 dinâmicas para ser utilizado em pequenos grupos. Então, você vai usar isso da melhor maneira possível, só que presta atenção agora no que eu vou te falar. Não use dinâmica todos os dias, todas as reuniões. Se você usar dinâmica toda reunião, o que vai acontecer? Vai cair na rotina também. Então, qual é o segredo da reunião? Um dia você usa dinâmica, no outro dia você pode fazer uma outra atividade, você pode utilizar a pergunta, pode criar uma outra pergunta, fazer coisas diferentes ali, que vai fazer com que o membro do pequeno grupo, ele chegue, ele entenda que hoje vai ser um negócio diferente. Então, ele pode ser ali, se confundir, né? Ou se confundir não, mas achar que sempre vai ser de um jeito e você faz de outro, isso vai ajudar bastante, não somente o aprendizado, como também você ter uma reunião que não seja monótona, rotineira, sempre da mesma forma. Deixa eu aqui fazer um exercício com vocês. Corri aqui rapidinho aqui com o assunto para a gente aproveitar os próximos minutos aqui. Vamos aqui fazer um estudo, preparar a lição aqui na prática, tá certo? Vamos pegar aqui essa lição aqui, lá. Percepções é a lição número 10, Titanic. Então, eu já escolhi um dia, reuni na sexta-feira, vou estudar isso aí lá na terça, na segunda, e aí eu vou ler. Então, estou olhando aqui para essa lição. Titanic é o nome de um barco, a gente já sabe disso, né? O quebra-gelo ali fala, se você se lembra de algum momento em que as aparências, além de enganar, lhe causaram dolorosos prejuízos. Está falando de aparência. O que está escrito ali na introdução? Ali está falando um pouquinho sobre o barco lá do Titanic, lá em 14 de abril, entrou para a história e tudo mais. Na noite que o Titanic afundou, o mar estava como um gramado, calmo, estrelas, tudo certinho. Mas qual foi o problema do Titanic? Eles acharam que estavam tudo certo, quando viram o iceberg, não desviaram a tempo, o barco bateu e afundou. Então, o que a gente está percebendo aqui? Qual que é o propósito dessa lição aqui? É trabalhar a questão da aparência com a gente. Lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 3. O que está escrito lá em Tessalonicenses 5, no verso 3? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só, está falando novamente, a gente não pode se enganar com aquilo que está, está claro, está calmo, está tranquilo. Temos que ficar atento com relação a isso. Muito bem, temos aqui 6 perguntas. Primeira delas, por que temos tanta felicidade para nos enganar com aquilo que vemos superficialmente? Essa pergunta ajuda a reforçar o conteúdo da lição, o propósito da lição? Sim.
Então, você separa ela aí. 2. De que forma a falta de conhecimento bíblico pode nos tornar presas fáceis das aparências? Ou seja, se eu não conheço a Bíblia, eu vou ser enganado pela aparência? Trabalha o propósito da lição, vou separar ela. Terceira, como o cristão deve lidar com a multidão de informações que chegam aos nossos olhos e ouvidos, especialmente nesses últimos dias? É uma pergunta interessante, mas ela não necessariamente está ligada com o propósito ali específico do tema. Vamos separar aqui, deixar de lado. Não lhe parece que esse texto de Tessalonicenses foi escrito no mês passado? Exponha a percepção do assunto. Essa pergunta 4 é boa também, mas a gente já tem duas aqui. 5. De que maneira a vida de aparências tem prejudicado nossa sociedade atual? Também uma boa pergunta, mas dá para a gente deixar. Vamos ver a 6. Por que o estilo de vida que a Bíblia propõe não se encaixa com a vida de aparências que o nosso atual século busca promover? Essa daqui, ela vai mais em cima. Então, o que você faz? Separa. No caso aqui, ó, separa a lição, a pergunta 1, 2 e a 6. Por quê? Se você fizer essas 3 perguntas, você está tocando no propósito da lição. E se você fizer pergunta e as pessoas responderem bastante, você vai gastar bastante tempo aqui. Se você fizer as 6 perguntas, vocês vão extrapolar o momento reservado para a lição. Então, tem essas 3 perguntas de reserva, faça as 3. Se o povo está falando bastante, com essas 3, você já chegou, já cumpriu o propósito, já levou para o objetivo da lição. Caso as pessoas não estejam respondendo, ou está fazendo aquelas respostas curtas lá, sim, não, né? Pergunta bem curta, aí você faz as outras perguntas que estão ali também. Quando a gente vai aqui para a conclusão, vai falar um pouco aqui sobre o naufrágio aqui do Titanic. No segundo parágrafo aqui da conclusão, tem ali, traz a história de Moisés e tem uma citação de patriarcas e profetas na página 446. Então, essa citação aqui é interessante, usamos ele como exemplo, né, de alguém que não se... Mas o engenheiro vem amanhã, o engenheiro vem... Deixa eu só fechar aqui o áudio. Então, nós vamos ter aquela última parte ali do desafio, que você vai levar os membros do seu PG para fazer alguma ação prática. Estou disposto a ter mais estoque do que vitrine em minha vida cristã, ou seja, sair da questão da aparência? Muito bem. Olhei para tudo isso daqui, o que eu percebi? Já eu posso pegar a conclusão, separar aquele texto lá de Ellen White, já separei aqui as 3 perguntas do desenvolvimento. Como que eu posso chamar a atenção desse assunto? Eu posso usar, no caso aqui, uma dinâmica. Então, se eu quero chamar a atenção aqui para barco, deixa eu entrar aqui em dinâmica, vou procurar aqui, ó, navio, barco, ó e prancha. Vou clicar aqui, aqui vai ensinar como fazer a dinâmica. Tem que ter, no mínimo, 10 a 30 participantes. Duração, depende do número de participantes. Que material que eu preciso? Nada. Opa, então tá fácil de fazer. Então, o que eu vou fazer aqui na dinâmica? Como que eu procedo? Eu vou reunir os membros e eu vou dizer para eles o seguinte: vocês estão no navio, esse navio vai afundar e vocês têm um barco salva-vidas, e só cabe 5 pessoas. Vamos supor que vocês estejam em 10. O grupo ali vai ter que se dividir e vão decidir quem serão as 5 que serão salvas lá no barco salva-vidas. E eles vão explicar o porquê as outras 5 ficaram de fora. E aí, quando eles estão lá no barco, você vai falar de novo: olha, vocês estão num barco, só que esse barco também vai afundar. E vocês têm aqui uma boia, e só cabe 3. Então, os 5 que estão aí vão escolher quem serão os 3 que vão ficar ali na boia. Por que estão descartando esses 2? Qual foi o critério que eles levaram para descartar os 2? Novamente, você repete, né? Você tem aí uma boia, só que essa boia furou. Só tem agora uma prancha, que só cabe 1. Os 3 agora vão decidir quem será esse 1 que vai agarrar na prancha e vai ser salvo. O que você vai fazer aqui com essa dinâmica? Essa dinâmica vai trazer um desconforto para os membros do PG. Por quê? Porque vão ter que escolher alguém para perder sua vida. Lembra aqui da nossa lição?
Então, você pode fazer um momento de oração, depois de cantar, orar ali com eles, faz a dinâmica. Escolheu, 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 sobrou só um. Gente, não é difícil ficar escolhendo alguém para se perder? Ah, é horrível, né? Ainda mais pessoas que a gente conhece e tal. Imagina só que todos nós agora estamos no Titanic. Vai faltar lugar no Titanic? Não vai faltar lugar no Titanic. Mas nós vamos estar seguros, totalmente seguros no Titanic? Não. O que pode afundar um Titanic? As aparências. E aí você já pode entrar na lição, na parte lá ali do desenvolvimento ali. Então, como é que eu posso fazer aqui? Objetivo, não ser enganado pelas aparências, uso a dinâmica do navio, do barco, boia e prancha, separei as perguntas 1, 2 e 3, e eu vou ler a citação ali na última parte da lição para fazer o fechamento dessa lição. Amigos, entenderam um pouquinho ali como que nós podemos fazer um preparo de uma lição? Desta forma, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lição mais próxima, né, de algo dinâmico. Nesse dia eu fiz dessa forma, mas eu vou fazer diferente na outra reunião também. Gente, esse PowerPoint que eu mostrei para vocês, ele está disponível lá no site. Vocês podem entrar lá e vocês vão ter, mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena enquete para ver se vocês entenderam aqui essa questão de hoje. Você que está aí no Zoom, vai abrir para você uma enquete agora e vamos responder o mais rápido possível. Primeira pergunta: qual é o principal problema de uma reunião e lição de pequenos grupos? Frequência, rotina, líder e dinâmica. Escolhe na resposta que você acha que é a correta e vai para a próxima. Apareceu aí a dinâmica, a enquete para vocês. Pergunta de número 2. O pessoal já está respondendo, muito bem. Qual é o melhor momento para preparar a lição? Não precisa de preparo, o Senhor revela na hora. Sexta-feira, 1 hora antes da reunião. Quando sobrar tempo. Quanto mais cedo na semana, melhor. Vamos ver se vocês pegaram ali a orientação. Vamos aqui para a terceira. Como a lição de pequeno grupo está estruturada? Começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, texto bíblico, ilustração, leitura, respostas e leitura, perguntas e respostas. Vamos ver aí, temos 26 pessoas já respondendo aqui. Todo mundo está acertando, viu? Pergunta 4. Exemplos de recursos lúdicos, dinâmica, vídeos, áudios. Perguntas abertas, perguntas fechadas, dinheiro. Pergunta 5. Onde encontro dinâmicas? Na faculdade de teologia, na associação, sites, YouTube, livros e na Novo Tempo. Muito bem. Temos aqui as pegadinhas óbvias, né? Que estão aí no... Que estão no... Vamos lá, o pessoal está respondendo. Temos vários respondendo aqui. Quem está no YouTube agora, infelizmente, não tem como a gente participar aí da enquete, mas temos vários respondendo ainda. Podemos encerrar. Eu sei que você está correndo aí, mas nós queremos aqui ser fiéis aqui ao nosso tempo também. Muito bem, vamos ver, amigos, como ficou aqui a nossa enquete. Qual é o principal problema da reunião de pequeno grupo? O problema que vai afetar tanto a frequência, vai ser a rotina. Muito bem, a pergunta número 2. Qual o melhor momento para preparar a lição?
Quanto mais cedo, melhor. Parabéns. Muito aqui, 98% acertaram aqui. Terceira pergunta, como está estruturada a lição? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso mesmo. Todo o resto aqui, vocês percebem que essas alternativas é para levar você a errar, viu? É para você ficar bem atento aí, que tem muita coisa que está certa, mas não completamente. Pergunta 4. Exemplos de recursos lúdicos. Dinâmicas, vídeos e áudios. Muito bem. 5. Onde encontro dinâmicas? Sites, YouTube e livros. Obrigado, gente, pela interação aqui de vocês. Muito bom, vocês estão pegando tudo aí, hein? Parabéns aí, ficou muito fácil da gente entender quando a gente dá essa revisão aqui também. Gente, é muito bom nós participarmos de pequenos grupos, nós darmos o nosso melhor, termos a presença das pessoas, mas também nós termos vidas transformadas e vermos aquilo que um pequeno grupo ele pode fazer, a diferença que ele pode causar na vida de uma pessoa. Eu queria hoje compartilhar com vocês um pouquinho da história aqui da Sandriele. Sandriele, vou pedir para você abrir aqui o seu microfone. Deixa eu ver se eu tirar aqui minha marcação. A Sandriele, ela mora lá na cidade de Barra do Garças. Tá por aí, Sandriele? Boa noite. Oi, tudo bem com você? Tudo jóia com vocês? Graças a Deus, estamos bem. Deixa eu colocar você maior aqui para todo mundo te conhecer. Sandriele, conta um pouquinho para a gente. Aonde que você nasceu? O que você estava fazendo da sua vida logo no início? Fala um pouquinho para a gente aí sobre você. Boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Sandriele. Eu sou natural, nascida lá em Porto Alegre do Norte, uma cidadezinha lá do interior do Mato Grosso. Há 3 anos atrás, eu vim morar em Barra do Garças, mas minha família toda é de Porto Alegre. Vim morar só eu e uma amiga aqui para fins de estudos, né? Somos acadêmicas atualmente. Sou acadêmica do curso de Direito e atualmente moro em Barra do Garças, já tem 3 anos e meio. Estou indo para o 4º ano morando aqui em Barra do Garças. Sandriele, quando você veio de Porto Alegre do Norte para Barra, você foi sozinha ou foi com uma amiga? Fui com a amiga, fui com a Esté. A Esté, porventura, é adventista de berço. Conheci ela no ensino médio. Temos um parentesco bem distante, mas começamos uma amizade mesmo firme no ensino médio. Muito bem. Então, você foi junto com a sua amiga, né, que era adventista, você não era adventista, e vocês foram, então, em busca de se capacitar profissionalmente, fazer uma faculdade, né, se preparar aí para uma vida melhor, né? Mas conta para mim, Sandriele, quando você chegou lá na Barra e você começou, então, a estudar, foi conhecer agora o universo, né, acadêmico, o universo que envolve ali muitas coisas, o que aconteceu com a sua vida? Você chegou lá cheia de sonhos e tudo mais. A tua vida foi assim um mar de rosas quando você chegou lá? Não, foi totalmente pelo contrário. Não era da igreja, nem me imaginava, né, ser membro dessa comunidade. E quando eu vim para morar em Barra do Garças, foi o início de uma nova vida, que não foi fácil. Saí da casa dos meus pais com 17 anos para uma cidade onde não conhecia ninguém, não tinha parente algum, só estava vindo com essa amiga. Foi um desafio muito grande. Foi o início também onde começou a pandemia, foi também quando meus pais se divorciaram, foi quando terminei um relacionamento de 2 anos. Então, tipo assim, foi
bem barra pesada quando eu vim morar aqui. Mas, Sandriele, você não mudou aí para ter uma vida melhor? Por que estava acontecendo tanta coisa assim ruim para você? Ah, não sei, eu acho que Deus estava me provando, né? Queria me mostrar algo e era necessário eu passar por tudo aquilo. Porque no início do ano de 2000, final de 2019, o início de 2020 foi um dos anos mais complicados que eu passei. Essa nova adaptação em uma cidade, em uma faculdade, foi bem complicado. Mas uma coisa boa, né, Sandriele, quando a gente não vive sozinho no mundo, que nós temos amigos, né, verdadeiros que estão ao nosso lado, nos momentos difíceis da nossa vida, esses amigos normalmente eles vão se aproximar, tentar nos ajudar. A Esther fez isso com você? Com certeza, a Estela foi meu ombro, minha mão, meus braços, minhas pernas, foi tudo. Meus pais são apaixonados nela porque era a segurança que eles tinham em mim, a tranquilidade era porque ela estava do meu lado, ela está ainda do meu lado, porque ela foi sempre que me apoiou, ela que, quando a gente dividiu, né, fomos morar em casas separadas, e quando eu passava mal de madrugada, eu ligava para ela, ela saía 5, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para me socorrer em casa, para me levar no hospital. Então, a amizade, né, relacionamento é a base. Então, nós percebemos aqui, né, que a Sandriele estava com dificuldades que eram sérias, né? Inclusive, em alguns momentos, os recursos médicos foram solicitados aí para que pudessem atendê-la. Sandriele, a Esther ele se aproximava de você, te ajudava, te levava para o hospital quando tinha necessidade, mas ela te convidava você para fazer o quê? Bom, a Esté, ela me conhecia muito, eu era bem arisca nessa questão de religião, ainda mais pela doutrina adventista ser eu tinha a visão de que era uma doutrina bem rigorosa, né, pelo fato de eu conhecê-la. Então, eu sempre fui muito arisca nessa questão de ir para a igreja. Então, ela não me fazia convites para ir para a igreja, porque ela sabia que eu não Não ia aceitaria. aceitar. Não aceitaria de cara. Então, ela começou a me convidar para a casa de um amigo dela. Um certo dia, ela me fez um convite para uma reunião que ia ter na casa de um amigo. Só que ela não falou que amigo que era, aonde era. Ela só falou que ia ter um encontro na casa de um amigo e pediu para mim ir. E E nem nesse dia eu falou fui... que tipo de reunião que seria. Não, ela não me deu detalhes. Só perguntou se eu queria ir com ela numa reunião que ia ter na casa de um amigo. E esse amigo, consequentemente, era o pastor, né? Onde a gente tinha a sede do PG. E aí você chegou nessa casa, e o que que você encontrou ali? Descreve para a gente como que foi a primeira vez, né? Você não gostava de adventista, né? Já conhecia da cidade que você morava, porque é uma cidade pequena ali, você já conhece todo mundo, ainda mais sua amiga sendo adventista, né? Aí você aceita o convite da Esther, você chega na casa do pastor. O que que você viu ali? Meu primeiro impacto, né, foi achar estranho aquela roda de pessoas ali que eu não conhecia, não havia tido contato anteriormente. Fiquei bem receosa, calada no início, né? Mas fui super bem acolhida, fui super bem recepcionada. Desde o primeiro momento que eu fui, o primeiro dia no PG, eles manteram contato, buscaram, começaram a me convidar para ações, fizeram até serenata para mim também. Então, eu me senti extremamente acolhida naquele grupo de pessoas que eu nem conhecia. Olha só aqui, pessoal. Ela chega num pequeno grupo. O que nós temos aqui de característica desse pequeno grupo? Ele realiza ações, ele acolhe bem as pessoas, ele busca, né, as pessoas, entra em contato ali, não deixa escapar, né? Você se sentiu muito bem lá no pequeno grupo, né, Sandriele? Sim, com certeza. E aí você continuou frequentando o pequeno grupo e tudo ficou às mil maravilhas, né? Ficou lá até hoje. Essa é a história? Não, não foi bem assim ainda não. Eu
comecei a frequentar o pequeno grupo, ia com bastante frequência, só que algo dentro de mim falava que eu não merecia todo aquele acolhimento, né? Como o pastor anteriormente na pregação mais cedo falou, né, sobre a síndrome do cavalo amarrado, né? Eu tinha a sensação de que eu não merecia aquilo, me sentia presa a um passado e fui me afastando por achar que eu não era merecedora de toda aquela atenção, de todo aquele carinho, de todo aquele amor que o pequeno grupo me dava, os membros dali me davam, né? Então, eu acabei me afastando. Parei de frequentar, parei de ir. A Esté ia convidando e eu falava que não, procurava outros motivos, saía para a festa e me ocupava com outras coisas. Olha só que interessante, meus amigos. Pequeno grupo fazendo tudo que ele pode, né? Atendendo ali as expectativas, sendo até mais do que ela pensava, mas mesmo assim, a gente vê essa batalha, esse conflito espiritual que existe, porque está envolvendo a salvação de pessoas. Por isso, meu líder de pequeno grupo, se você enfrenta dificuldade, problema, isso é mais uma prova de que é algo de Deus, porque se não fosse, Satanás não ia se incomodar com o pequeno grupo, ia deixar ele funcionando tranquilamente. Sandriele, você então se afastou do pequeno grupo porque você não se achava digna de tudo mais, e o que te fez você a voltar então para o PG? Você conseguiu ser feliz nas coisas do mundo? Não, pelo contrário, né? Eu sempre busquei alívio, né, daquilo, todo aquele peso que eu carregava dentro de mim, nas coisas momentâneas que o mundo me oferecia. Apesar de eu ter consciência de que era algo momentâneo, a festa, as baladas, as bebidas, era algo que aliviaria por um período bem curto todo aquele sofrimento que eu carregava, eu voltava, né? Quando a gente acordava, voltava todo o pesadelo novamente. Então, apesar de eu fugir de de todo esse carinho, de todo esse amor que eu recebia no pequeno grupo, eu tinha consciência de que o alívio que eu procurava lá fora não ia me trazer aquilo que realmente precisava. Aí você volta então, o que mudou que você voltou a frequentar o PG? Eu sempre amei ajudar as pessoas, sempre amei a ser disponível, né? Sempre gostei de ajudar o próximo. E a Esté sabia desse lado meu, então, ao invés dela voltar a me convidar para o PG, ela começou a me convidar somente para as ações, né? Então, a gente eles iam fazer distribuição de alimento, ela me chamava falando que ia ter uma ação de distribuição de alimento e eu já me envolvia, ajudava a recarregar alimento, e no dia participava, distribuição de roupas, visitas, era nessas partes que eu me encaixava. E aí você foi se aproximando novamente, né, da comunhão ali de todo mundo. E como que foi a questão assim de você decidir pelo batismo? Bom, depois de tudo isso, ainda levou um certo tempo, né? Eu me aproximei novamente, voltei a frequentar. Eu entendi que eu sozinha não ia mudar, né? Que eu precisava de ajuda e tinham pessoas ali dispostas a me ajudar e eu só precisava ceder. Então, foi quando eu voltei a frequentar o pequeno grupo e quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei sozinha dentro de casa, né? Quando eu comecei a ir na igreja, depois de um bom tempo frequentando o PG, eu comecei a ir na igreja. E quando eu comecei na igreja, eu recebi um caderninho de oração. E eu comecei a escrever nesse caderninho. Escrevia. Recentemente até achei ele perdido lá em casa. E comecei a escrever orações. E um dia, escrevendo nesse caderno, eu resolvi aceitar Jesus. Só que eu não compartilhei com ninguém. Fiquei guardado para mim. Eu já havia recebendo estudo bíblico, né, nesse período. E de um certo tempo aceitei e passou alguns dias, algo me incomodava dentro de mim, só que eu não sabia o que era. E durante uma pregação, no culto de domingo na igreja, eu senti Jesus falando comigo
por que que eu tinha vergonha, por que que eu estava procrastinando tanto a minha decisão, já que eu tinha aceitado ele ali para mim. Eu tinha escrevido no caderninho de oração que eu havia aceitado ele, mas porque eu não oficializava essa decisão minha. E foi quando eu comecei a ter uma crise de ansiedade dentro da igreja, e saí correndo de dentro da igreja, e comecei a ter um ataque de pânico lá fora, no portão da igreja. Aí algumas crianças, né, que sempre tem na porta da igreja, correram lá dentro da igreja, chamaram a Esté, e ela, com alguns irmãos, me levaram para o hospital. Aí, chegando lá, eu fui medicada e tudo mais. E, geralmente, essas medicações sempre me dopavam, eu passava dias dormindo. E, nesse dia, eu saí do hospital ainda acordada, meio tonta, mas eu ainda acordada e não queria ir para casa. Falei, Esté, eu não quero ir para casa, eu quero pensar, eu quero ir para algum lugar pensar. Aí foi eu e a Esté e mais um amigo também, para o Porto, aqui na Barra, tem a escadaria, que é bem na beira do rio, né? Uma vista maravilhosa. E eu, medicada, sonolenta, eu pedi para eles me levar para lá. Aí, depois de uns 15 minutos sentados lá, eu falei para ela que eu aceitava Jesus, eu queria me batizar o quanto antes. E depois desse dia, eu apaguei, eu lembro só até aí, não sei como que eu fui embora. Aí, quando eu acordei em casa já, aí eu fui, mandei mensagem, falei, Esté, eu quero me batizar. Daí foi quando começou os preparativos para o meu batismo. Muito bem. Você foi batizado num momento bem especial, né? Exatamente. Nós tivemos a alegria de ver o batismo dela, presenciar ela, né, no Congresso de Pequenos Grupos, que nós participamos. E, Sandriele, o que o pequeno grupo significa hoje para você? Eu sigo, né, o perfil de vocês, do pequeno grupo de vocês lá, as ações que vocês fazem. Eu percebo que você sempre está envolvida ali em tudo aquilo que está acontecendo, né? Você está junto ali. O que significa um pequeno grupo para você hoje? Bom, o pequeno grupo que me acolheu, né, a gente se multiplicou. Durante todo o preparativo do meu batismo, a gente estava sendo, eu e mais duas colegas, a Giovana e a Esté, a gente estava sendo preparada para ser líder da multiplicação, né? E o grupo que me acolheu, a gente se multiplicou e hoje a gente lidera um grupo de jovens aqui no distrito de Barra do Garças. E o nosso pequeno grupo, e a ideia que eu tenho de pequeno grupo, é nada mais do que relacionamento e amizade, onde, apesar a base, né, nossa base é o conhecimento de Cristo, conhecer mais a Deus, pregar o evangelho, ser um grupo missionário de jovens, mas o nosso maior foco, nosso maior intuito é o relacionamento entre nós mesmos. Porque não adianta a gente ser líderes de pequenos grupos se a gente não tem um bom ambiente para recepcionar novas pessoas. Então, a gente trabalha muito sobre o relacionamento entre nós. Somos uma pequena família, gostamos de nos chamar de uma pequena família, porque nos relacionamos diariamente, não é somente uma reunião na sexta-feira ou no sábado, que são os dias dos nossos encontros, mas sim diariamente, com muita frequência, procurando sempre estar por dentro do que acontece na vida um dos outros. Começamos com o grupo de 4 jovens, né, depois da multiplicação, 4 meninas, e que era o nosso Ministério Jovem da igreja, e hoje somos um grupo de mais de 20 jovens, já visando já a multiplicação. Mas a nossa base mesmo para nossa ideia de pequeno grupo é o relacionamento e a amizade entre nós, para poder sermos uma família e poder acolher pessoas para um ambiente amoroso e carinhoso, né? Muito bem, Sandriele. Aqui a gente está numa reunião que tem pessoas de vários estados aqui, né? Tem gente do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, aqui de Brasília, do Tocantins, de Goiás. Nós temos aqui pessoas que são líderes de pequenos grupos. Apesar de hoje ser a folga, né, dos pastores, temos vários pastores conosco aqui também.
Olha, o Milton aqui do Acre, seja bem-vindo, Milton. Então, nós temos aqui pessoas que lideram pequenos grupos. E todos nós, como líderes de pequenos grupos, tem momentos que estamos mais animados, outros nem tanto. Que mensagem, Sandriele, você poderia deixar para esses líderes que estão agora nessa reunião, que vão nos assistir depois lá no YouTube? Que mensagem você poderia deixar para que eles pudessem continuar firmes, fazendo o seu trabalho? Porque assim como você estava passando por um momento difícil da sua vida, graças à insistência, né, de pessoas que se aproximaram de você, hoje nós temos a alegria de ver você aqui, bem, viva, né, fazendo parte dessa família, né, adventista. O que você diria para esses líderes que estão hoje aí na batalha conduzindo um grupo? Paciência e muita sabedoria, porque nós que estamos à frente de um movimento missionário temos que ter muita sabedoria, buscar diariamente o batismo do Espírito Santo, porque não é fácil lidar com pessoas, né? Até porque a gente vai viver numa comunidade com pessoas que têm pensamentos diferentes, têm ideologias, têm ideias, personalidades diferentes, só que a gente tem que ter a inteligência emocional suficiente para poder lidar com toda essas dificuldades que traz também essa responsabilidade de tomar liderança de um movimento. Não é fácil, mas a gente tem que buscar diariamente nos relacionar entre nós, buscar conhecer um pouco mais dos membros do pequeno grupo, do que cada um gosta, para poder você tá trazendo isso para dentro do seu PG, o que pode chamar a atenção de pessoas, não ficar na mordomia, devemos sair da mordomia. E o objetivo central do pequeno grupo é a multiplicação. Então, desde o início, a gente tem que já pensar na multiplicação. E para multiplicar, a gente tem que visar trabalhar mais. O pequeno grupo, ele é um movimento missionário no qual a gente tem que trabalhar também não só um relacionamento interno entre nós, como também um relacionamento dentro da igreja. Então, o que eu posso dizer para todos aqui hoje é que possamos ter sabedoria, paciência para lidar com essas pessoas, porque de vez em quando a gente vai ter atritos, dificuldades, mas a persistência, eu falo persistência porque tiveram comigo paciência e muita perseverança. Então, que possamos ter com o nosso próximo, com membros do nosso pequeno grupo, com os futuros membros, e que possamos sempre ser bem acolhedores, sempre estar disponível. Um líder de pequeno grupo, ele tem que ser acessível, tem que ser comunicativo e, o principal, tem que gostar de pessoas para poder conseguir ter essa ligeireza com as dificuldades. Então, o que eu posso dizer para vocês é ter muita paciência e perseverança com todos, porque só assim a gente vai conseguir conquistar a alma do nosso Senhor. E vale a pena, né, Sandriele? Vale a pena, vale muito a pena. Recentemente, nosso pequeno grupo, depois da multiplicação, tem menos de um ano que multiplicamos, e recentemente somos um grupo de 20 e poucas pessoas hoje, já estamos pensando na multiplicação, e 2 finais de semana atrás conseguimos levar um dos nossos jovens ao batismo. Então, foi uma conquista muito grande para o pequeno grupo. E quando a gente trabalha com esse objetivo e com esse foco, a gente vê que nossos esforços estão sendo recompensados, conquistando a alma para o Senhor. Amém. Sandriele, muito obrigado, viu, por você compartilhar um pouco da sua vida, da sua história aqui conosco e demonstrar na prática, né, que vale a pena a gente seguir a ordem do Mestre. Estamos felizes, né, de ver você se multiplicando, né, pessoas sendo batizadas, que esse é um dos propósitos do discipulado, aonde nós trabalhamos no pequeno grupo. Eu gostaria de orar, já estamos aqui indo para o final aqui da nossa reunião. Nós vamos orar pela vida da Sandriele, a Edna também aqui está com
uma dor de cabeça. Vamos interceder aqui em favor de todos. Na sequência, vamos fazer o sorteio e encerraremos, então, a nossa reunião. Falamos com Deus, então, nesse momento? Querido Deus, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja abençoando de forma muito especial a Sandriele, a sua família, o seu pequeno grupo, tudo aquilo, Senhor, que ela viveu e através desta comunidade ela teve a sua vida transformada, tem esperança da salvação em Cristo Jesus e está conduzindo outras pessoas para o seu reino também. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que aqui estão, que lideram pequenos grupos, que estão envolvidos nesse ministério, dedicando, Senhor, os seus dons e talentos para que pessoas sejam discipuladas para o seu reino. Pedimos também, Senhor, em favor de todos aqueles que aqui estão, que têm os seus pedidos, as suas necessidades. A Edna, Senhor, agora está com uma dor de cabeça, intercedemos em favor dela, que o seu Santo Espírito esteja restaurando a sua saúde, se for da sua vontade. Atenda, Senhor, a necessidade de todos nós, cada pedido que temos aqui no coração de cada um. E te pedimos que o Senhor fortaleça e dê a nós sabedoria, capacidade, para que nós sejamos um instrumento de salvação nas tuas mãos. E que os nossos pequenos grupos, eles tenham alegria, Senhor, de, além de conviver, de compartilhar a sua vida, preparar pessoas para o seu reino. Obrigado, Senhor, pela reunião que nós tivemos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, vamos aqui para o nosso sorteio do livro Igrejas que Impactam. Temos aqui várias pessoas, vamos ver rapidamente aqui, lembrando que ela vai ter que estar presente aqui. Esses nomes foram recolhidos no início da nossa reunião. Vamos ver quem ganhou. Suzana. Suzana, você está presente? Se você tiver, se manifeste aí, senão a gente vai sortear uma outra pessoa. Olha só, a Suzana não está, amigos. Vamos aqui compartilhar um outro nome. Noeli. A Noeli não está, tem a Noélia. Quase que a Noélia ganha, hein? Essa é a hora do sorteio, onde a gente vai identificando aí quem são os mais... Cleide Melo, ah, isso aqui é marmelada, viu? Que Opa, é isso? Tô aqui, pastor. Você está aí, né? Tô aqui na área. Muito bem, Cleide. Você vai receber aqui, então, o livro Igrejas que Impactam. Deus tem um propósito com a família de vocês, viu? É verdade, viu? Ele tem um projeto com a gente. Que Deus abençoe. Para quem não sabe, gente, a Cleide é esposa de quem? Do Júlio, que também está aqui hoje. E o Júlio foi o sorteado da reunião do mês passado. Pessoal, vamos mudar essa história aí, viu? Vamos mudar essa história. Mas parabéns aí Obrigado. pelo sorteio, né? Por vocês estarem sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Deixa eu só dar um recadinho final. Nós temos aqui o site comunidadediscipuladora.com. Entre nesse site, ali nós estamos reunindo todas as informações, os testemunhos. Você quer saber um pouco mais da vida da Sandriele? Tem uma série que ela aparece lá também. Entre nesse site, você vai ter ali as lições de pequeno grupo, dinâmicas e tudo mais. E já quero aqui adiantar para vocês o nosso encontro do mês de abril. No dia 17 de abril, nós teremos a nossa próxima reunião. 17 de abril, temos a nossa próxima reunião. Vocês vão receber esse banner aí um pouco mais à frente. Pedimos que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Obrigado pela presença e até a próxima, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, povo de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu povo, direto de Sorriso, Mato Grosso. Boa noite, povo de Deus. Charca das mãos estão aí. Boa noite. Boa noite a todos aí. Irmã Maria José. De Araputanga, Paulo Horácio. Boa noite, meu povo do Tocantins. Tira a foto aí, neném. Boa noite. Boa noite. Estamos